Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago. A gente sempre feliz da vida por estar sempre aqui reunido, batendo papo nesse bate-papo leve e atual. Tiagão, mais uma edição, mais um convidado mais que especial e a gente chegando aí há 4 meses com o nosso podcast. 4 meses, né? 16 episódios, já falamos sobre muitas coisas. Eu queria dar as boas-vindas a você que está entrando agora, você que está sintonizado nas rádios, Xingó FM, Independente FM, Piau FM e a turma que também nos acompanha pelas mídias sociais. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram que também está chegando agora, que está se conectando. E a gente já falou sobre muita coisa interessante. A gente sempre diz isso aqui, né? O nosso conteúdo é um conteúdo eclético. E o pessoal sempre sugere convidados. Nem sempre a gente consegue casar as agendas, nem sempre as sugestões, né? Dá certo a gente trazer, algumas dá certo, outras não, mas a gente está sempre atento. Então, continua comentando, colocando lá os comentários de vocês, mostrando qual a pauta que você quer que a gente aborde, quem são os convidados que vocês querem que nós tragamos aqui. Mas esse convidado que está vindo hoje, Sumidade. Ele conheceu Piranhas agora, recentemente, né? Está desenvolvendo aqui alguns projetos aqui no nosso município. E é um cara que é uma sumidade, né, na área dele. É um cara muito respeitado, né, que está chegando aqui em Piranhas também, com certeza, da mesma forma que ele conseguiu construir muita coisa legal, principalmente na região de Milagres, né, que é uma região também turística. Está em ascensão. Tem alguns projetos dele lá e ele está vindo para aqui agora. Então, certamente isso também vai elevar, né, Piranhas, vai levar também, né, Piranhas. Vamos apresentar logo ele, Jário Ribeiro. Nosso convidado hoje aqui é o arquiteto Rodrigo Fagá. Seja bem-vindo ao podcast do Tiago. Rodrigo Fagá com a gente. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pela apresentação, pelo carinho. Você sabe que o Fagá, ele, como eu falei, né? Piranhas é destino turístico, a gente é o terceiro destino turístico no estado de Alagoas, né? Isso aqui eu não me canso de falar, falo sempre porque isso é motivo de orgulho, né, para todos nós piranhenses. Eu, principalmente na condição de prefeito, fico lisonjeado com isso, e é justamente por isso que a gente vem desenvolvendo, pautando várias ações no intuito da gente fazer cada vez mais com que esse destino turístico ele se solidifique mais ainda. Mas o Fagá, né, ele é um cara que ele desenvolve diversos projetos, e muitos desses projetos em destinos turísticos, né, também, não sei se você tem Maragogi, enfim, eu sei que Milagres você tem alguns projetos, né, e você tem também muito de casas, apartamentos. Daqui a pouquinho a gente vai abordar também sobre um projeto, né, que teve um destaque muito grande, né, em nível nacional, inclusive, de um projeto, de uma pessoa muito conhecida aqui, de uma celebridade, mas o Fagá tem desenvolvido projetos também fora, também aqui, né, do Brasil, então o homem está internacional, né? Então, Fagá, fala um pouquinho mais, né, sobre a sua história, né, da sua ligação, melhor dizendo, com a arquitetura. Como foi o início disso tudo? Você sempre foi uma área que você gostava? Foi algo que, quando foi no período de você fazer uma faculdade, você, de repente, assim, acho que vou para a arquitetura, e ali você viu que era o caminho que você queria trilhar. Como foi que começou isso aí? E quem é o Rodrigo Fagá? Quem é o Rodrigo Fagá também? Vamos lá. Primeiro, novamente, obrigado pela apresentação, pelo carinho, pelo convite. Estou de verdade muito honrado em estar participando do podcast e contar um pouco da minha trajetória. Na verdade, eu sou natural de São Paulo, capital, e vim para Alagoas há mais ou menos 25 anos atrás. Foi uma decisão familiar, minha mãe, eu e meus irmãos, de morar realmente no Nordeste. E desde pequeno, eu morando em São Paulo, da janela do apartamento, eu convivia com a construção, né? Arranha-céus, então, assim, muitos prédios, obras, e aquilo realmente, desde pequeno, já despertava meu interesse. Eu costumo falar e brincar que eu mostrava pequenininho e falava que eu queria ser pedreiro. Eu falava, quero ser pedreiro, eu quero participar da construção efetivamente. E a minha mãe guardou isso, então ela sempre acabou me direcionando para a relação do desenho, da construção em si. Então eu vim para Alagoas, né, eu ainda estava passando para o segundo grau, foi quando eu fui para uma escola técnica federal em Maceió, já na área de edificações, então eu já tinha esse olhar voltado realmente para a construção, porque era algo que me emocionava. E eu tenho uma memória afetiva que aí eu trago para realmente a minha infância, que era o momento que a minha família se reunia nos fins de semana, num sítio que nós tínhamos no interior de São Paulo. Então era o momento que eu estava com meu avô, com meus tios, primos, meus irmãos. Então
E a gente sempre conviveu nesse sítio com uma reforma, com a obra, na verdade, porque era um galpão. Era um galpão que meu avô tinha uma pequena plantação de café, e na medida que ele foi, que na verdade nós conhecemos a região e começamos a usar, ele acabou transformando esse galpão em dormitórios. Então ele separava, chegou um momento que ele separou com tecido os vãos para a gente ter um quarto, e de repente ele começou a fazer uma obra mesmo de uma casa, no momento que ele viu que se tornou um destino da família, no momento de reunião, de reunir agrupamento. Então, todas as vezes que eu me relacionava com a obra, eu lembrava dessas passagens que acabam sendo realmente as das mais importantes, né, na nossa vida, que é a nossa família. Então, construir, projetar, para mim, tem uma relação muito, muito íntima com a Tem minha mais alguém da infância. sua família na área Ninguém na também? área, ninguém. E aí foi quando eu realmente já despertei para o interesse e fui para o segundo grau técnico, né, de edificações, e em seguida ingressei na Universidade de Arquitetura, fazendo depois algumas especializações em design, em iluminação, mas eu tinha certeza desde pequeno que eu queria algo relacionado à construção, a criar, a criatividade, e principalmente essa relação com o lar, né? Eu acho que um lar é sagrado, e ter a oportunidade de criar o lar das pessoas, eu acho que realmente é um presente que eu tenho. E você chegou a considerar fazer também engenharia civil, já que também é relacionado à construção, né? Porque você tem, inclusive eu queria até que você ajudasse a gente a Sim, desmistificar isso, porque a gente tem, hoje tem um curso de arquitetura, tem uns que são arquitetura e urbanismo. isso. Qual a diferença da arquitetura? Nem todos os arquitetos são urbanistas, não necessariamente. Qual a diferença da arquitetura para a engenharia civil? O que é que o engenheiro assim, obviamente que são profissões diferentes, mas qual a grande diferença? Porque a gente também sabe que tem hoje engenheiros que fazem em vez de arquiteto e vice-versa. E o Arquitetos cara que que também só fazem em cuida vez de para engenheiro. desenhar o interior da casa, né? Também. Vou fazer uma analogia na área da medicina. Então, quando o médico se forma, ele é um clínico geral. Ele entende, em tese, de todo o corpo, né? De todo o sistema. E aí você se especializa depois na área da pediatria, na área cardíaca. Então, do mesmo jeito, é a arquitetura. A arquitetura, para trazer para uma linguagem mais simples, eu diria assim, numa casa, o arquiteto desenha a casa, as formas, as soluções, o espaço, e o engenheiro calcula. Então, o engenheiro ele entra com um cálculo, com os números, para que a casa fique em pé. Então, Mas para você fazer um desenho de algo que seja viável, você também tem que ter uma noção tem que ter a do cálculo noção também. dos Porque senão dois. você faz algo que não é viável. Perfeito. Na verdade, o arquiteto tem que ter noção da engenharia e vice-versa, o engenheiro da arquitetura. Então, trazendo para a situação de uma casa, o projeto ele é iniciado com a entrevista. Então, no caso, eu entrevisto o nosso cliente, na verdade, são várias conversas até a gente entender qual o objetivo daquele projeto, qual o objetivo, o que ele quer daquilo, o que ele quer arrancar daquilo. Muitas vezes ele não sabe. Eu digo até que na grande maioria das vezes ele não sabe o que quer. E a gente constrói. Então, a gente precisa ouvir muito, né, para entender o que realmente ele está querendo. É óbvio, muitas pessoas me perguntam, mas qual o estilo, né, qual o estilo arquitetônico que você vai imprimir nesse projeto? E aí eu digo, já são praticamente 20 anos de trajetória, e as pessoas acabam se identificando com o meu trabalho, com o nosso trabalho, né? Eu sempre falo nosso porque ninguém sozinho faz absolutamente nada. Eu tenho realmente uma equipe que eu chamo meus parceiros, meus amigos, muitos se tornam realmente meus amigos. Então, o escritório desenvolve esses projetos, e as pessoas se identificam. Então, muitas vezes elas se identificam com a nossa linha de trabalho, que no meu caso, no nosso caso, é uma linha mais contemporânea, é uma arquitetura que eu digo que permeia o modernismo. Então, as pessoas se identificam com aquilo, né, com o que estão vendo, com outros exemplos, e acabam nos pedindo projetos, e a gente investiga, identifica para criar realmente sempre um projeto autoral. Quando eu falo autoral é porque nós, né, na verdade, a gente analisa projeto por projeto. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que a gente atua em diversas áreas da arquitetura, que aí eu vou voltar para a pergunta, né? Que vai da arquitetura residencial, no caso, a construção de uma casa. Então, nós conhecemos o terreno, né? São 4 linhas.
não tem nada, e dali a gente cria, constrói, concebe um projeto de uma casa. Existe a parte de interiores, que aí, exatamente como você colocou, é a parte da decoração. Então, no caso, toda a solução interna da casa, escolha de mobiliário, desenho de marcenaria, iluminação, enfim, arquitetura predial, que são os prédios, arquitetura corporativa, e aí vai. Então, você tem um leque de atuações dentro da arquitetura. Nós, no caso, dentro do escritório, por uma relação muito espontânea, acabou que nós fomos, na medida que nós éramos procurados, nós fomos submetidos a várias experiências. Então, começou com o primeiro projeto, ainda me lembro, era de uma tia de uma ex-namorada minha, que queria arrumar o apartamento dela. Eu até no início eu tinha um pouco, confesso, tinha um pouco de aversão à área de interiores, né? Eu falava, pô, não quero ser um decorador, né? Nada contra, muito pelo contrário, mas eu achava que eu tinha tanta vontade, né? No início, ainda recém saindo da universidade, eu queria realmente já criar, desenhar, enfim. E aí foi, na medida que eu fiz esse primeiro trabalho, eu me identifiquei muito, porque você entra realmente numa relação muito íntima. O que essa pessoa quer? Que música ela escuta? Quais são os hábitos dela? Então, criar para uma pessoa, você precisa primeiro conhecer para quem você está criando. Se nós não desenvolvemos esse exercício, acaba que eu crio algo que talvez seja lindo, mas que não traduza a verdade daquela pessoa. E de repente a pessoa não se sente, entre aspas, em casa. E a casa ela é uma extensão nossa, né? A casa ela conta as suas histórias. Eu sou capaz de talvez ir na sua casa e talvez só em observar os elementos que tem lá, eu meio que defini um pouco o seu perfil. Isso é positivo e negativo, porque alguns amigos não me convidam, porque acham que eu vou estar olhando a casa, observando. Não, Fagá, não observe isso. Fagá, não olhe o teto, isso. E, na verdade, não é sempre que eu estou trabalhando, né? Na verdade, eu me permito a ter momentos de lazer, enfim, momentos de encontros sociais. Mas voltando à questão da arquitetura e da engenharia, a engenharia, em tese, ela tem a responsabilidade da estrutura, do cálculo, manter aquilo em pé, desenhar a fundação, que eu diria que são os sapatinhos, né? Imagine uma pessoa, são os sapatos que estão apoiados, são as pernas, são os braços. Então, para sustentar aquela casa em pé, ele tem que não só calcular, mas desenhar uma estrutura, que são os pilares, as lajes, a fundação. Então, na verdade, é uma grande troca, né? Nós criamos a casa, mandamos para o engenheiro devolve para nós, nós criamos eu chamo de compatibilização, que é ajustar a estrutura para a nossa arquitetura, depois devolvemos, e o engenheiro, ele é o responsável por executar também. Então, dentro da área da engenharia, tem um engenheiro que calcula, tem um engenheiro que é a parte de projeto, mas tem um engenheiro que executa, que aí ele tem a equipe, ele é o gestor, ele é o administrador e ele necessariamente, obrigatoriamente, é o responsável pela construção e materialização do nosso projeto. Urbanismo. Eu sou leigo, não entendo de absolutamente nada, mas a gente sempre vê, é urbanista, é o curso de arquitetura e urbanismo. Isso. O que é o urbanismo? Alguns cursos ele tem essa disciplina também de urbanismo. No meu caso, era arquitetura e urbanismo. Eu diria que o urbanismo ele é voltado para a cidade, para os espaços públicos. Então, é um profissional, no caso, que vai se aprofundar e desenvolver soluções para as cidades, tá? Com relação às interferências de passeios públicos, de praças, e ordenamento, né? Para onde vai crescer a cidade? Aproveite e explique esse termo cidades inteligentes, que está dentro do tema Que está dentro urbanismo. do tema, e hoje ainda digo mais, né? No caso, eu resido em Maceió, nosso escritório é em Maceió, e a gente convive realmente com muitas ações do município que acabam entrando, como é que eu posso dizer, são sempre motivos de muita discussão, né? A ação está sendo feita de forma correta, a cidade ela é feita para quem? Então, quando se fala em projetos de cidade, hoje a cidade ela é muito voltada realmente para o pedestre. Então é uma tendência que tem, né? Inclusive lá na orla ali da Pajuçara, Isso. fizeram lá antes você tinha estacionamento, os bolsões de estacionamento, Isso. tinha um espaço para se estacionar ali onde tem aquelas barracas ali onde chama faixa de Gaza, né? Enfim,
Lopana, Canoa Isso, ali. E isso. aí quando foi agora, botaram uma faixa verde. Aí eu olhei assim e digo, rapaz, como é que faz? Aí depois aí eu vi o outro lado, né, rapaz? Aí esse conceito que tem hoje é justamente isso. O calçadão é turista, são os pedestres que estão lá, já não estava suportando mais. Aquela orla é a mesma orla de não sei quantos anos atrás, quando a população era outra, quando a quantidade de hotéis que tinha também era outra. Então, a gente está fazendo aquilo ali, não é para o cara que vai estacionar, a gente está fazendo para o pedestre. Então, de certa forma, tem uma lógica que é interessante e que é uma tendência também mundial em muitos lugares. Perfeito. Então, eu achei um absurdo, depois eu fui convencido desse argumento aí de que realmente eu acho que tem que também ter essa visão. Você, enquanto gestor, você deve viver isso, né? Porque Sim. são ações que muitas vezes não atendem a um senso comum, né? Então, no caso, a cidade hoje tem uma preocupação, se fala muito de generosidade, né? Dos espaços voltados realmente para a cidade, praças, espaços públicos. Então, sem entrar no âmbito político, tá? Vou falar tecnicamente, eu não atuo na área de urbanismo, mas essa intervenção realmente foi algo que gerou muita controvérsia, né? Muitas pessoas apoiaram, outras não. E eu sempre falo que eu acho que é uma questão de costume. Então as pessoas acabam, depois de Eu um também certo acho. tempo, entendendo. E eu ainda digo mais, eu acho que são medidas que elas são pautadas na experimentação. Aí você fala, como assim? Experimenta durante um período, se deu certo, adota como permanente, se não, você volta atrás. E a ação que foi feita lá foi feita dessa forma. Eram cones, né, aqueles cones de plástico, né, de Sim. sinalização, e na medida que não interferiu tanto no trânsito, É né, verdade, é verdade. eles depois Verdade. assumiram um elemento fixo, né, fixado realmente. E ali o que eu digo enquanto arquiteto, enquanto urbanista e enquanto cidadão, né, de Maceió, você passa a observar mais a praia. O que a gente tem de mais incrível na orla? A nossa natureza, o mar, a cor do nosso mar. Então, na medida que você não tem os carros, os veículos parados, você realmente tem a percepção da orla, você não esconde mais a orla. E voltando, mais uma vez, esse outro espaço que foi criado foi voltado para o pedestre. Então, prática de esporte, as pessoas, o convívio, né? Foi inaugurado um espaço incrível, que foi ali o Marco dos Corais. Então, você passa a ter ali dentro, né, da água, vamos dizer assim, uma praça, uma área de convivência. Então, são pessoas andando de bicicleta, com animais, crianças. Então, assim, eu acho que realmente o espaço público ele tem que ser usado. Então, o urbanista ele estuda o que tem naquela região, quais são os equipamentos necessários que precisam ter. Esse bairro ele só funciona durante o dia, ele tem que ter habitação? Não, durante o dia ele funciona, por exemplo, como escritórios, né? Muito trabalho, muita atividade comercial. Mas e à noite? Então, à noite ele é uma área insegura, porque talvez não tenha área de habitação. Então, por que não estimular o crescimento? Né? O plano diretor, que é um plano de ordenamento, todas as cidades, em tese, né, todos os municípios possuem uma cartilha. Então, quando vamos projetar algo, por exemplo, em Piranhas, você tem que ter acesso não só a essas cartilhas, vamos chamar dessa forma, como também aqui no caso o IFAM, né, que é a questão do tombamento, né, a preservação do patrimônio por ser um sítio histórico. Então, o arquiteto e urbanista sempre transita, então tem que ter um profissional que cuida dessas leis, que define para onde a cidade tem que crescer. Então, essa mesma. Os espaços instagramáveis, né? Que aqui a gente tem. Já que a gente tá falando ali da orla de Pajuçara, tem a cadeira, né? Que teve aquela polêmica balanço, toda. né? O balanço lá O pessoal assunto extremamente polêmico. e dizendo que aquilo ali. Teve gente dizendo que era uma aberração. Na minha visão, aquilo ali foi um gol de letra. Porque, vamos lá, qual a ideia do espaço instagramável? É você vender o destino. Perfeito. Então você tem aquela cadeira lá, Maceió é massa. Quantas pessoas passam ali diariamente? Eu particularmente, todas as vezes que passo, eu já passo. Isso já tem tempo, acho que tem mais de 6 meses aquela cadeira. Eu passo, quando eu olho, rapaz, eu já viajei de madrugada, tipo 5 da manhã. Tinha um cara, meu irmão, 5 horas da manhã na cadeira. Então, aquilo ali, pra mim, foi um gol de letra. Foi. Porque quantas pessoas passam ele, diariamente, tira foto. E quem tira foto, cadeira gigante, rapaz, uma aberração, cadeira gigante. Meu irmão, ele tá vendendo o destino, tá lá, Maceió é massa, todo mundo sabe onde o cara tá. Perfeito. Então, esse planejamento de espaços instagramáveis, que lá em Maceió tem vários, né, lá,
também é a função então, do urbanista. Pensar e dizer assim, poxa, que dá pra gente fazer essa capelinha, que dá pra gente fazer isso aqui. Que inclusive aqui em Piranhas a gente tem que fazer também. A gente já tá vendo aí algumas áreas que são propícias pra gente fazer, porque aqui a nossa cidade, você sabe que é uma cidade linda, né? Abençoada por Deus. Então a gente tem que vender e levar pra fora, mostrar as nossas potencialidades. Perfeito. Então vamos colocar aqui alguns espaços instagramáveis também. Ô, Rodrigo, você tem, claro, uma habilidade de falar de diversas áreas de arquitetura. Em relação à arquitetura histórica, Piranhas, a primeira vez que você se deparou com a arquitetura de Piranhas, Hoje. o que é que você achou? Todo mundo Não, assim. eu confesso que eu tô em êxtase, né? Eu cheguei hoje logo cedo, né? Assim como o Thiago colocou, estamos desenvolvendo alguns projetos na região e realmente assim, eu já conhecia, óbvio, né? Na medida que você vai desenvolver um projeto, você tem que analisar primeiro o terreno, né? Os condicionantes. Onde está o sol, de onde vem a ventilação, qual é a topografia do terreno. Tem tudo isso. Ele é plano, ele é inclinado, o que tenha. E depois você começa partir do micro para o macro. Significa, começa a analisar ao redor. O que nós temos ao redor? Temos um rio, temos um mar, temos uma natureza exuberante, temos prédios. Então, o entorno, né, o que tem nas laterais. E aí, analisar realmente Piranhas realmente é muito profundo, né? Mas, assim, eu cheguei logo cedo, né? Viemos, né? Eu mais 2 profissionais do escritório e... assim, de verdade, eu usei o termo em êxtase, porque para nós que lidamos com arquitetura, com arte, se deparar com uma área extremamente preservada, né? Uma área que realmente, assim, eu falo que é uma riqueza a céu aberto. Você se deparar com a história, né? Traduzida em construções, materializada em construções. Então, de verdade, é uma região que tem muita história, uma natureza de verdade sem igual, né? Eu tô encantado. Eu acho isso de uma potência que eu sei que vocês já têm noção disso, óbvio, não só vocês, mas acho que todos os empresários da região e de fora também. Mas, assim, vocês estão de parabéns e que continuem junto ao IPHAN fazendo esse trabalho de preservação, porque eu sei que chega um momento que entra em conflito, né? O crescimento versus a preservação. Porque a preservação, o próprio nome já diz, vamos preservar, vamos limitar. Então você vai chegar em alguns momentos que o seu João vai puxar um muro que não pode puxar o muro. Ele vai descaracterizar a sua fachada que não pode por ser um conjunto. E aí tem que ter realmente ações e medidas, né, não só instrutivas, mas legais, para que vocês mantenham esse patrimônio que realmente é algo que tem que ser muito bem explorado. Que na realidade muita gente tem uma visão errônea, rapaz, quase que foram as comportas, não, né? Foram não, ainda não. Fiquei um pouco Foi a perna receoso. dele mesmo que bateu na mesa. Enfim, alguns piranhenses têm uma visão errônea de que o IPHAN ele tá aqui para atrapalhar a vida, quando na realidade o IPHAN é o que faz a gente preservar essa história aqui que você colocou, né, que esses casarios representam parte dessa história e que a gente precisa preservar. E o que nos torna diferente é exatamente esse tombamento, essa preservação. Então, na realidade, uma coisa não está desatrelada à outra. Para eu desenvolver, não necessariamente eu preciso sempre limitar. Tem algumas restrições, tem algumas limitações, mas o crescimento ele pode andar atrelado. Quando você tem um IPHAN que está aqui, agora, o que não pode é você chegar aqui, poxa, quero construir, quero fazer uma construção. E aí a área é minha, documentação aqui perfeita, começa a construir sem antes passar um projeto no IPHAN. Perfeito. Então você vai estar fazendo uma construção irregular, né, que certamente vai estar descontextualizando toda a área tombada. E, automaticamente, quando você faz isso, você está depreciando o nosso próprio patrimônio. Então, o IPHAN ele tá aberto para todos, para que você que tem o seu projeto de fazer a sua casa, a sua edificação, o seu empreendimento, antes, dá uma passada lá, conversa com o pessoal e, dando ok, você vai conseguir desenvolver a sua atividade me permita, eu usaria, inclusive, o termo respeito. Então, assim, eu vou trazer até para a nossa realidade. O projeto que estamos desenvolvendo na região, ao invés de desenvolvermos o projeto até o final para obter a licença de construção, nós, nos primeiros estudos, buscamos o IPHAN para juntos discutirmos as soluções. Ou seja, antes de executar, antes até de terminar o projeto todo. Sim.
Porque senão você chega no 100% do projeto, você vai ter retrabalho. Você não quer recuar. E aí entra nesse conflito. Não é uma questão de deixar ou não deixar. É uma questão de respeitar a lei. E a lei realmente ela é comum para todos. E ela existe para ser respeitada. A arquitetura das cidades ribeirinhas, inclusive Piranhas, tem diversas outras cidades ribeirinhas, a gente aprende muito assim de forma avulsa, não muito técnica, que tem uma pegada portuguesa, algumas têm uma pegada holandesa. Muitas interferências. Tem muito a ver, tem essas Tem, interferências total. da arquitetura, da forma de fazer essa arte Total. da Holanda ou de Portugal. Total. Quando você se aprofunda em diversas regiões, que aí vem a história, né? A história da arquitetura, ela conta a história dos homens. Quem chegaram, de que forma passaram, A própria o que arqueologia, deixaram né? também, mas a arquitetura ela é mais nítida, né? Você consegue olhar para um prédio e entender que momento aquilo foi concebido, por quem foi concebido, por quê? Não, tem uma herança, né? Tem uma herança holandesa, porque os holandeses vieram na década X e deixaram esse legado, construíram isso. Então, Essa técnica é deles. essa técnica, não só nos materiais, mas o estilo também arquitetônico, traduz muitas É vezes. possível identificar estilo português, estilo possível. holandês? Você, inclusive, falou como português. Não Português, foi? exatamente. Exatamente. Então, você consegue, pelo estilo, identificar nas características e nos materiais de onde ele é feito. Que aí vem um ponto importante. O falso histórico. O que é o falso Tem histórico? um falso histórico? Tem um falso histórico. Por exemplo, na região de vocês, imagine eu desenhar e conceber e criar e construir um casario. Esse casario foi concebido quando? Você olhando, se eu mantiver as características estéticas, telhado, as janelas, as proporções, os materiais, talvez eu confunda vocês. Talvez vocês olhem e achem que aquilo é patrimônio e não é. Aí é o falso histórico. Interessante. Então, dentro da área do restauro, que é uma outra área da arquitetura, que tem muito a ver com o IFAM, os projetos, existem intenções e linhas de projeto. Uma das linhas que e aí eu comungo, acredito eu, da opinião dos nossos parceiros e sócios e colaboradores, deixar evidente o momento em que está sendo feito. Aí você fala, como assim? Eu posso construir um casario, mas deixar evidente nos materiais o período em que aquilo está sendo executado. Então, por exemplo, ao invés de usar as linhas, né, de madeira da coberta, eu posso usar metal, porque eu já sei que é um material que tem tecnologia, que é um material que já é mais atual. Eu vou usar, ao invés de janelas com madeira trabalhada, eu vou usar vidro. Então, eu vou simplificar. Então, nos materiais e na minha intenção, eu vou deixar evidente que eu respeitei o desenho, mas aquilo não foi concebido há 30, 40, 60, X anos atrás. Isso foi feito agora. Então, isso é uma linha de atuação do restauro. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu tenho esse traço contemporâneo, né? Modernista, contemporâneo. Então, eu gosto muito dessa mistura, que não é errada, tá? Do novo, vamos colocar um novo com o velho. O novo com o Deixa eu fazer uma antigo. pergunta. Claro. Eu acho que você, se você não foi, já deve ter visto a questão do Templo de Salomão, né? A ideia deles é exatamente fazer um templo igual Sim. ao templo Nas mesmas proporções. descrito na mesma proporção. Claro que eu acho que o material, tudo isso é coisa moderna, mas como é que você vê essa ideia deles quererem assim? Quererem, não, eles fizeram, Sim, né? sim. Seria um falso histórico, né? Inclusive, não só eles fizeram o templo, como eles estão tentando agora fazer uma cidade que foi a primeira cidade que Josué invadiu. Eles vão tentar reconstruir essa cidade lá em Israel. Eles compraram, inclusive, terreno já. Do ponto de vista arquitetônico do restauro, se encaixa como um falso histórico. Do ponto de vista da sensação, da experimentação, eu acho que tem o seu valor, porque a pessoa, em tese, vai conseguir sentir a espacialidade, né? Foi lá, Tiago. questão- Você já visitou? Não templo? visitei, Eu não não. conheci ainda, mas sou louco pra conhecer Não lá. conheci. É lindo lá. Existem, eu tive recentemente na Itália, numa feira de design, e me chamou muito a atenção, por isso que eu vou citar esse exemplo. Existe a Catedral da Duomo, né, que é em Milão. O que acontece? A obra, se eu falhar no número, me permitam, né, esse erro, mas a obra durou 600 anos de construção.
Eles estão restaurando. No restauro, na época que ela foi concebida, a tecnologia era outra, concorda? Eles estão restaurando as peças em mármore, eles poderiam usar uma impressora 3D a laser ou outro maquinário. Eles estão restaurando com a mesma técnica de 600 anos atrás. Então, eles têm uma equipe, artesãos treinados, especializados, que vão manualmente lapidando na pedra bruta para poder fazer o restauro, exatamente para não criar o falso histórico. Claro, estão fazendo agora, mas respeitando uma técnica, porque na verdade eles estão restaurando, completando o que em tese estava incompleto. Então, assim, é um assunto que a gente poderia passar aqui horas discutindo. Eu acho que vocês, você, no caso, enquanto gestor, você comunicador, eu acho que é importantíssimo, de verdade, fica o meu parabéns para trazer um assunto que, em tese, seria técnico, né? Arquitetura, as pessoas acham isso muito distante, né? Eu já passei por situações onde as pessoas imaginavam que ter um arquiteto era um luxo, entre aspas. Hoje, o profissional da arquitetura, ele tá para resolver situações técnicas, não só da cidade, das casas. Hoje, andando pela cidade e outras regiões, outras situações, a gente observando, às vezes, o dimensionamento, né? A gente saiu para fazer um passeio no Rio, entre montes, né? Que lugar Nossa. incrível, né? As rendeiras na porta, é um lugar assim, parece que parou no tempo, né? As crianças correndo e estava um pôr do sol incrível. E de repente você vê que tem alguns espaços que estão extremamente superdimensionados. Quando, na verdade, de repente, se tiver um profissional, ele vai fazer aquilo adequado. Ele vai fazer aquilo numa proporção até menor e você talvez gaste menos Hum. e vai ter um melhor resultado. Então, a arquitetura, ela, em tese, trazendo para a relação casa, que eu acredito que seja uma associação mais direta, ela visa o conforto térmico, que é a questão do calor, abrir as janelas para os ventos predominantes. De onde vem o vento? Onde o sol pega? O que eu vou colocar tomando sol? A sala, o quarto? Ou, em tese, uma área de serviço? Que o nome já diz, é uma área de serviço, que você vai estender uma roupa. Então, tudo, existe uma técnica por trás, né? Então, quando a gente vai projetar, por exemplo, uma casa, a gente analisa N situações antes de começar, e aí eu digo a arte, né? A concepção da volumetria, o desenho, a criação. A gente analisa todos esses condicionantes. Qual é o terreno, qual a inclinação, de onde vem o vento, qual é a posição, que seria um zoneamento. Eu vou colocar para cá a sala e os quartos, porque eu tiro o partido da vista, e aqui eu tenho um sol nascente, que é um sol da manhã, o poente, que é o sol da tarde. Eu vou colocar ambientes que não são de permanência, né? Que é um ambiente mais de uso temporário, que são ambientes de serviço. Então, a casa, eu diria que ela é dividida basicamente em 3 áreas: serviço, que engloba área de serviço, dependência, depósito, garagem; área social, que aí já entra a parte de salas, e a parte íntima, que são quartos. Então, são 3 áreas que se comunicam, concorda? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso pensar. Eu estou chegando com a minha feira do supermercado. Eu tenho que entrar, eu vou passar pela minha sala ou eu vou ter um acesso que eu já entro na cozinha? Porque da cozinha eu também vou tirar o lixo, ou eu vou sair com o lixo por dentro da sala. Então, eu tenho filhos, eu tenho na minha casa 3, 4 crianças, vamos lá, 3, 4 suítes. Eu quero que um visitante, um convidado, veja a intimidade da minha família, por exemplo, a minha esposa saindo de pijama do quarto. Então, são situações que muitas vezes as pessoas não entendem, mas que está por trás, não é só o belo, né? A gente fala o belo no sentido estético da palavra. Então, tem muitas questões técnicas que estão por trás da arte de projetar. O dinâmico e eficiente, né? Exatamente, as circulações, a altura de mesa, os espaços, o tipo de luz. Vou dar um exemplo, inclusive, que chama sempre a atenção: a escolha dos materiais. Quando vocês estão no shopping, em algum shopping, observem, os pisos são altamente escorregadios, brilho, reflexão. Aí você fala, por quê? Para que você ande devagar e possa observar as vitrines. Quando você vai no supermercado, você tem a parte de hortifruti. Então, você pega aquele alface, ele é lindo, né? Você fala, meu Deus, que alface bonito esse verde. Você leva para o carro, de repente você olha, chega em casa, já não é aquele verde.
Por quê? Porque existe um tipo de iluminação de vapor metálico, ou enfim, que vai realçar, vai ter um índice que a gente chama de reprodução de cor do verde ou do vermelho. Ou Então, seja, nada é por acaso. Tudo nada é por é acaso. Você vê, minimamente o planejado. tipo de luz. Então, vamos lá, trazendo para uma questão mais sensorial. O maior índice de suicídios no mundo são constatados e relatados que são em dias nublados, em locais frios. Quando você traz isso para a nossa realidade, é a luz branca e a luz amarela. Vamos tratar disso, luz fria e luz quente. Vamos falar para ficar mais claro isso. Então, a luz branca, ela tem que ser usada em áreas onde você vai desenvolver alguma atividade. Um escritório, a própria cozinha. Já nas áreas de permanência, isso é sempre uma discussão. Eu odeio luz amarela, eu odeio luz branca. Mas a luz amarela, ela é a luz que mais se aproxima da luz do sol. Então, ela tem a melhor reprodução de cor. Então, por exemplo, sua camisa é um lilás, né, um roxo. Na luz amarela, ela é um roxo. Se eu colocar a luz branca, ela vai ser um roxo mais apagado. Então, isso, por exemplo, para a mulher, né, as mulheres que estão nos ouvindo, quando elas vão se maquiar, se elas estão numa luz branca, por exemplo, elas vão colocar muito blush, até olhar e falar, agora tá ok. E quando ela sai, ela tá exageradamente colorida. Então, isso tem a ver com a luz. Então, dando essa pincelada superficial, então a arquitetura ela engloba iluminação, ergonomia, né? Não só o belo, a circulação, toda essa parte que eu falei de zoneamento, aproveitamento dos condicionantes naturais, que é vento, sol, luz natural, que a casa se torne eficiente, porque você não precisa estar acendendo a luz sempre. A casa ela tem essa disposição, essa intenção de ser funcional. Então, realmente a arquitetura, eu sou suspeito, né? Eu falo com amor e falo muito, mas tudo isso demanda estudo, né? Porque demanda tem muita estudo. gente que é curiosa, diz, rapaz, eu preciso de arquiteto para fazer isso nada, eu sei como é que faz. Eu sei fazer. Pode até fazer, não fica do mesmo jeito de maneira nenhuma. Tiagão, desculpa, eu sempre brinco assim, eu falo para os nossos clientes, você vai ao médico, o médico receita para você 10 gotas de dipirona. Você toma quantas? 10 gotas de dipirona. Já nós, enquanto arquitetura, como se trata de beleza muitas vezes para as pessoas somente, as pessoas se sentem no direito e todo mundo é um pouco, né, de arquiteto. Então, não, eu vou fazer diferente. Então, eu já passei por situações de definir uma cor e chegar na casa tá pintada outra. Mas a casa é minha, né? O cliente argumenta, eu falo, tudo bem. Mas você concorda que existe um profissional que estudou para isso? Então, dialogue, diga que você não gostou. Isso é um ponto interessante que eu queria, inclusive, perguntar. Porque, assim, como se dá o processo de criação, tendo em vista o seguinte, tem muita questão do momento. O arquiteto ele está sempre por dentro das tendências. Então, determinado período você via um tipo de construção, e aí você sabe que aquilo ali já não está se usando tanto. Tem muita questão do modismo, de mudar. Mas mais do que isso, como é que você consegue fazer algo para ser único, para que você não passe, poxa, essa casa aqui desse projeto que foi feita é igual àquela lá que o cara fez também no mesmo canto, é muito parecido. Então, como você conseguiu usar os mesmos elementos sem se tornar repetitivo? E ainda digo mais, nessa questão que você, pergunto mais, nessa questão que você falou aí, porque você tem que fazer o projeto, sai da sua mente, e obviamente você vai criar, mas você tem que convencer. E Sim. aí, até que ponto ali é o que o arquiteto quer, ou até que ponto aquilo ali é o que o seu cliente quer, tendo em vista que quem vai assinar o projeto é você? Pergunta complicada essa. Eu diria a você que é o grande... Pergunta, né? E ele disse que seria um bate-papo simples, uma coisa dinâmica. Né? Pergunta técnica. Bate-papo. E eu não posso nem dizer que eu não vou responder, porque ele é grande, né? A pergunta dele foi técnica. Foi. Ele estudou antes para fazer essa pergunta. Na verdade, assim, e realmente parabéns pela pergunta, porque eu digo a você que é uma das grandes dificuldades. Você tem que ouvir, mas até que ponto ouvir é positivo? Você tem que ouvir realmente. Mas a responsabilidade para traduzir isso em formas ou em soluções tem que ser realmente do profissional. E aí existe o respeito pela pessoa. Então, o arquiteto, eu digo que ele traduz sonhos em formas, né? E já diziam N arquitetos, enfim, que historicamente são consagrados e ícones da nossa história da arquitetura. Mas ouvir é fundamental.
conceber é uma arte que eu diria que ela é... Eu digo que cada casa é um filho. Existe amor maior que de pai para filho? Não existe, né? Quando eu falo pai, mãe, pai, enfim. E aí eu falo que as casas são nossos filhos, mas que ao mesmo tempo, por que mesmo? Porque ela sai de dentro, realmente tem alma no nosso processo. Você imagina, eu tenho uma folha em branco, tudo bem, um iPad em branco, né, pela tecnologia, mas você imagina, você sai de uma folha em branco, com linhas, com traços, e constrói um prédio, uma casa. Então, existe uma relação, entre aspas, de propriedade muito grande. Então, durante essa minha trajetória, eu digo a vocês que eu já passei por muita coisa, a ponto de ficar extremamente triste com algumas atitudes, mas depois eu entendi que eu acho que a nossa maturidade vem aí, que a casa, ela é um organismo. Então, e a casa realmente ela pode se moldar e se mudar. Talvez não tanto para onde eu gostaria que ela fosse, que é um filho. O que é que você faz com seu filho? Você quer a melhor escola, você dá a melhor criação, mas de Você repente ensina o você caminho, ensina o direciona, caminho. mas às vezes... Perfeito, é o mundo, e é ele. Ele tem independência de escolher o que ele quer. E eu tento fazer essa analogia, né? Essa brincadeira com o filho, realmente é essa coisa da criança e a questão da casa enquanto projeto. Então, eu costumo dizer, em alguns projetos, eu tenho uma liberdade projetual. O cliente fala, Fagá, crie com a sua equipe, eu quero a sua essência. Em outras, as interferências muitas vezes não permitem que eu tenha essa liberdade toda. Então eu acabo sendo mais técnico. É isso que você quer? Eu tento convencer, que aí vem o poder de persuasão, né? De você tentar convencer, não forçar. Eu não posso chegar para um cliente e você vai fazer isso. Tem um arquiteto que ele costuma dizer assim, costuma não, ele citou uma relação do escritor, e aquilo me marcou muito. Um escritor, ele desenvolve um livro, certo? Para ele colocar esse livro à disposição, ele vai procurar uma gráfica, uma editora, e vai investir, colocar uma ordem de grandeza, R$100 mil, certo? Para colocar X números de livros e espalhar pelas livrarias. Quando um cliente procura o nosso escritório, e aí que fique bem claro, o escritório hoje ele tem de clientes que estão fazendo sua primeira casa, com um estúdio de 20, 25 metros, a um hotel de 300 unidades. Então, essa relação do micro para o macro, como que eu posso dizer, essa diferença torna o nosso produto, o nosso processo muito rico. Mas a gente sempre tem esse cuidado de conversar, de explicar, de apontar os direcionamentos. Em alguns projetos vai ter alma, em alguns outros vai ser uma questão mais técnica. Mas o respeito ele tem que existir de um lado para o outro. Por isso que é importante de existir essa entre arquiteto e cliente, tem que haver ali Uma sinergia. uma sinergia, exatamente Perfeito. isso, uma sinergia para que você possa, poxa, rapaz, tentar convencer, não, mas assim não é o que eu gostaria, então vamos tentar fazer da forma que você gostaria, assim, e aí você entrar no entendimento, Perfeito. porque assim, a sua assinatura que vai estar ali. Também Então, tem isso. não tem como também você fazer algo que não seja, que você acha legal, ali tem a vontade do cara, certo? Mas é a sua assinatura que Por você vai isso estar que é colocando. Tem a sua identidade. Perfeito. Não é uma questão de vaidade, tá? Quando eu falo isso é porque eu já passei muitas situações da minha vida que eu não podia escolher o que eu vou fazer. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer aquilo. Tem que ganhar o pão, né? Tem que ganhar o pão, tem que pagar. Eu não podia me dar o luxo de falar, não vou fazer isso. Então, assim, você tenta imprimir, você tenta convencer. Então, você constrói literalmente junto ao seu cliente um processo. E depois de construir tanto, como não se tornar redundante? Como não dizer assim, tá, poxa, esse projeto tá muito Eu parecido. tentei fugir dessa resposta, mas com ele aquele voltou. outro. Deixa eu aproveitar e engatar logo uma outra pergunta. Você falou dessa questão de alma, né? A neurociência até afirma nas suas teses que cheiros, memórias, lugares, assim, às vezes um design de uma cozinha, ele cria memórias que, com o passar do tempo, ao você perceber, ver aquele desenho, o seu cérebro entende que é uma realidade, Perfeito. porque para a neurociência, para o cérebro, né, não existe passado, presente e futuro.
Essa questão de arquitetura com alma, as pessoas, como é que está sendo a tendência dos seus clientes, principalmente, mas a tendência do homem moderno em relação ao lugar onde ele vai viver, Habita, né? habita, vamos dizer assim, a caverna moderna. Perfeito, Qual é o sentimento superior hoje perfeito. do camarada que pede um projeto para você? O que é que quer o homem moderno? Ele quer que tipo de espaço? Uma coisa mais aberta, mais natural, mais fechada, com menos luz, com mais luz? Ele está se reportando ao quê? O ser humano moderno. Perfeito. Tá muito em alta essa discussão. Não vou ficar elogiando sempre, senão vocês vão também ficar se achando muito, mas brincadeira. Mas assim, essa Somos relação. leigos, né? Não, mas perfeito, porque a pandemia, nos trouxe muitos ensinamentos. Quando eu falo da pandemia, ela fez todo mundo, todos nós aqui, nós nessa mesa, a equipe que está por trás, nos bastidores, o público, os ouvintes, enfim, todo mundo vivenciou um momento de estar, entre aspas, preso em sua casa. Foi o momento que você começou a entender os espaços, o que funciona, o que não funciona, o que eu quero, o que eu não quero. Então, assim, hoje eu diria a você, se eu tivesse que você falar assim, Fagá, me traduza me responda em uma palavra, eu diria a você conforto. E quando eu falo conforto e durabilidade, entra numa relação que aí eu volto quase para a sua primeira pergunta. Durabilidade estética. Então, que as coisas perdurem mais tempo. A questão de fugir dos, entre aspas, modismos. Nós, na nossa linha de atuação, a gente sempre tenta buscar materiais simples. E quando eu falo simples, é um cimento, um concreto, uma madeira, que sempre vão ser materiais incríveis e naturais. E usar eles de uma forma, de repente, aplicar um novo olhar sobre ele. Então, você, de repente, pega um cimento e na própria textura que você está fazendo de um reboco, você imprime um desenho, uma geometria, e é um material simples, de baixo custo, e que não cansa. Então, quando você fala da questão do homem moderno, o que ele busca, o homem moderno, ele busca conforto. Essa relação que você falou, natural, você usou esse termo, o natural, o espaço feito para o homem. Então, e outra coisa, um espaço dinâmico. Por que dinâmico? Porque hoje nós entendemos que o espaço, ele ora vai atender, por exemplo, na sua casa. Você teve que trabalhar em algum momento em casa. Então, ora atende a um home office, ora de repente você tem que atender para uma situação de receber amigos, de repente essa casa. Então, essa flexibilidade está impressa. Atrativos, né? Atrativos, mas essa flexibilidade, ela está dentro do processo de fabricação de mobiliário. Então, hoje o mobiliário ele é orgânico, ele tem mais curvas, e isso é uma tendência, tá? Não sou eu que estou falando isso, são pesquisas e são direcionamentos do mercado de produção de design. Então, são mais curvas, são tecidos com mais textura, que lhe acolhem, que lhe trazem conforto. E essa questão que eu falo da flexibilidade é a casa você poder ajustar para a sua necessidade. Então, pessoas que moravam num quarto e sala, de repente se viram presas em 20 metros quadrados. Então, de repente, ele tem que trabalhar, então a casa ela tem que atender essas necessidades. De repente, vira um home office, de repente ele tem a necessidade de receber amigos, de repente ele quer somente dormir, de repente ele tem uma configuração de família. Então criar espaços confortáveis, natural, feito à mão, que aí é uma outra pegada, o feito à mão está muito em alta, que é o quê? Que é você imprimir em projetos essa relação que tem tudo a ver com vocês também, artesanal. Isso está nossa Ilha do Ferro, aqui próximo, Pão de Açúcar, enfim, tudo isso tem um valor hoje muito maior. Então, os espaços hoje, eu diria a você que eles têm que obrigatoriamente serem feitos para o homem. Quando eu falo homem, no sentido ser humano. Então, parar de pensar em tanta tecnologia, que óbvio, ela tem que estar dentro do processo, mas pensar na casa com luz natural, pensar na casa com ventilação natural, pensar na casa com a inserção do verde, né? Trazer o verde, trazer a natureza para dentro desse espaço,
Né? Você imagina, passar 2, 3, 4 meses preso, Que nem casa de vó, né? A que gente nem chegar na casa da de vó. avó. Casa, tem coisa mais gostosa que casa de É, vó? Você olha, você tem ali o porta-retrato que todo mundo que a critica planta, tanto, né? né? Arquiteto, como é? Detesta porta-retrato. Não é isso. Na verdade, é a memória afetiva. Então, o profissional da arquitetura ele tem que entender isso. A casa é o lar, é onde a pessoa habita, onde ela cria. Eu digo que é o seu local de refúgio, onde você vai ter alegria, tristeza. Então, tem que realmente ser uma extensão da sua personalidade. E aí vem o Tiago. Como fazer uma casa com a minha personalidade, no caso a sua, mas com o seu traço? E aí está o desafio. Imprimir a nossa personalidade, respeitando as suas vontades e a sua personalidade. Por isso que aí eu completo essa resposta com o início, diálogo. Então, de repente, eu vou ter que chegar numa situação de diálogo e ficar claro para as duas partes que talvez eu não seja o melhor profissional para criar aquele produto. Talvez eu não seja o melhor profissional para fazer a sua casa, se não existir a sinergia. Então, o diálogo ele constrói. Então, hoje, eu acredito que eu tenha alcançado uma certa maturidade. Ainda tenho muito para amadurecer, mas eu digo que um não, ele diz muito mais do que um sim. E aí eu volto para o filho. O não ensina muito mais. Eu tenho um filho de 6 anos e uma para chegar, se Deus quiser, daqui um mês. Então, o não, ele dói, né? Nós, enquanto pais, queremos, de repente, trazer para eles o que não tivemos. Então, mas frustrar faz parte. Eu quero criar um filho para o mundo. Então, dizer não é importante. É difícil, porque você trabalha o dia inteiro, você quer chegar em casa e muitas vezes você quer fazer aquela vontade. Você pode. Eu passei fases da minha vida que não foram só, como eu digo, eu não uso o termo sucesso. Sucesso para mim é a junção de vários fatores, de tempo, de relacionamento, de N situações. Eu digo que eu posso ter hoje uma certa notoriedade, ter desenvolvido alguns trabalhos que tiveram notoriedade, que saíram em editoriais de arquitetura, enfim. E, Inclusive, vamos falar também disso aqui, inclusive, porque recentemente, né, a gente sabe que você tem um apartamento do Carlinhos Maia, né, que é um cara conhecido, estourado aqui no Brasil todo. É uma das sim, pessoas que, um dos maiores influencers. Eu acho que o Carlinhos hoje é o cara que tem mais visibilidade em termos de impressões, de enfim. Todo engajamento, mundo né? conhece ele. E o apartamento dele foi destaque na revista Vogue, foi isso, na Sim, revista Vogue, e foi também. desenvolvido também por Perfeito. você. Então, ali foi um trabalho que, de certa forma, Perfeito. lhe deu uma projeção também muito bacana, Muito, né? muito bacana. Eu costumo dizer, assim, falar dele é fácil, né? Eu digo assim porque hoje nos tornamos assim grandes amigos. E assim, o que me uniu a ele? A arquitetura. Aí você fala, em que sentido? Quando ele me buscou para fazer o projeto, inclusive isso é fala dele, ele fala que na Vila, ele já, mesmo antes do sucesso, ele já acessava o Rodrigo Fagá, ele já sabia quem eu era. Isso me deixou extremamente orgulhoso. Então, eu fiz um primeiro prédio em Maceió. Nosso primeiro prédio foi na Orla de Maceió, e ele adquiriu a unidade nesse prédio. E aí nos procurou, por intermédio de um grande amigo, que é o Pietro, para desenvolver o projeto para ele. Eu fiquei extremamente honrado, porque realmente admiro muito a trajetória dele. E, e o que ele fala? Que o apartamento foi uma das melhores interpretações dele. E aí, olha como é engraçado. Quando eu comecei a desenvolver o projeto dele, e tem um ponto muito forte nesse processo que eu vou me sinto à vontade de falar. Quando eu comecei a desenvolver esse projeto, para quem eu iria criar? Porque eu não era ainda amigo dele. Eu vou criar para o Carlinhos Maia do Instagram, mas será que ali é ele ou é um personagem? Eu poderia errar. O que ele quer desse projeto? Então, em alguns momentos, nós tivemos alguns contatos durante O o tempo, o processo. processo de criação, então eu fui absorvendo. E óbvio, eu já assistia a ele. Então, eu conseguia pegar, porque ali é a verdade dele. Então, eu conseguia criar filtros, tá? Para poder entender e criar um perfil. Então, projetamos, foi de verdade uma das maiores experiências que eu tive na arquitetura, porque eu digo que é um cara que ele realiza muitos sonhos, né? Ele leva, ele não só realiza as pessoas, né? Mas ele traz realmente a palavra
que isso interfere em 26, né? Acredito, eu não lembro o número perfeito, correto dele, mas 26 milhões de pessoas, de vidas que estão ali, e de repente eu tenho a honra de criar o apartamento dele e emocionar ele. Então, no dia que foi a entrega, que eu falei que foi um dos momentos mais incríveis que a arquitetura me proporcionou, ele chegou no apartamento e disse: eu não quero câmeras, eu quero entrar com o Lucas e entrar com o Fagá para ver o apartamento. E ele deixou realmente a câmera fora. Então, ele se permitiu ali viver fora da câmera, que é isso que acontece com ele em muitas situações. Ele não vive 100% do tempo ali. Ele se alimenta de verdades, de relações que são construídas fora da internet, fora da telinha, né? Inclusive, Que é a olha, emissora. inclusive reforçando essa questão do teu. Houve um impacto emocional, um teu emocional, só contribuindo com a sua reflexão, porque em meio à questão da discussão, se ele iria para São Paulo ou ficaria, acho que a questão emocional fez com que ele retornasse para. Perfeito. Que isso já foi agora, né? Esse episódio perfeito. Depois do acontecido. Né, Não se trata ali, que aí eu vou voltar para. Mas ali não se trata de voltar para um apartamento. Ali foi o grande, ele fala que foi o grande sonho da vida dele. Um dos maiores. Do menino da vila, sem perspectivas, e de repente ele agora está alcança o sonho. explicado. Agora está explicado, porque mesmo diante de um fato policial, ele Perfeito. volta para Ele aquele volta pra ambiente, aquele ele ambiente. quebra. Ele Ele quebra. quebra aquele medo para voltar para algo Perfeito. que é dele. Voltar, A exatamente. gente está conseguindo entender agora. Eu coloquei para ele até assim, eu falo muito com ele, eu falava assim: não deixe o mal que te fizeram, essa violação, porque realmente foi, né? A violência, você se sente inseguro, né? Não deixe que o erro dos outros reflita em você, a ponto de você não mais se conectar, como ele fala, ao espaço. Porque ali não é um apartamento. Ali é o lar sagrado dele, onde ele recebe poucos, onde ele dorme, onde ele assiste o desenho dele, onde ele tem o casamento dele e muitas vezes só estão os dois lá dentro. Por isso que eu falo, o lar é sagrado. Então, no momento que eu entreguei esse apartamento para eles, eu vi no olhar dos dois, e aí eu digo, foi extremamente emocionante, porque você vê os dois chorando, mas chorando, eles não acreditavam no apartamento. Então ali estava materializado, assim, já tinham tido Ferrari, Porsche, relógios, não era o valor, era o sonho. Então eu brinco que eu falo, sabe aquele sonho da nossa infância de ter a primeira bicicleta do Papai Noel, né? Então de repente eu pude ver no olhar de um cara que faz tanto por muitos, eu poder criar algo para ele, arrancar do olhar dele que eu falo deles, tá? Mas que arrancar do olhar dele um sentimento de gratidão. Então, estava materializado ali uma interpretação dele, onde é um apartamento extremamente contemporâneo, mas que tem a verdade dos materiais, sem arrogância. Então, eu tenho uma cadeira da Ilha do Ferro, feita de madeira de raiz, né, que o Rio devolveu, o nosso São Francisco devolveu poeticamente para a comunidade, e eles tiraram partido daquilo e criaram uma peça de mobiliário. Ao mesmo tempo, eu tenho peças de design nacional brasileiro, então a mistura, eu assumi a questão do teto, né, que são aquelas cubetas, eu assumi a estrutura da casa criando uma espécie de loft, né, essa pegada, entre aspas, industrial. E aí que aí eu coloquei o quanto era importante para mim, foi um processo muito forte na minha vida. Na minha vida, eu digo Rodrigo Fagá, porque foi no momento da pandemia, em 2020, a entrega do apartamento dele aconteceu em 2020, e durante o processo de execução, tá, eu apresentei o projeto, óbvio, ele fechou os olhos e falou: eu acredito em você. E aí ele esperou, ele não ia na obra, ele foi acho que 2 vezes, para exatamente ter o impacto que foi a entrega no momento que ele entrou. É incrível, porque ele pulava. A responsabilidade é grande. É muito grande. E se ele entra e fala, Gostei poxa, não. Não é isso. poxa, é legal, né? Tipo, você vai terminar quando, né? Cadê o meu forro? Então, assim, eu vejo. E ele ele fala, ele é verdadeiro. Ali eu digo, o que eu amo nele é essa relação de verdade. Ele olha nos seus olhos e fala a Não verdade. gostei não. Não gostei. E aí eu vi aquele cara pulando, chorando.
abraçando e externando isso, poxa, aquilo ali foi um grande presente. E aí eu falo porque em 2020 eu tive uma das maiores perdas da minha vida, que foi minha filha. Eu tenho um filho de 6 anos, o Luca, e eu tive a Liz, né? Eu até tatuei aqui um anjo para sempre olhar para o meu braço e lembrar dela. Não só ela, né? Tô todo riscado. Então, assim, por que que eu falo dela com tanto amor e tanta naturalidade de repente? Porque eu entendo que ela teve um propósito muito importante na minha vida e na vida das pessoas que eu acabo dividindo isso. O propósito do entendimento do tempo. Eu tive ela 15 dias em casa, perfeita, linda. Quando minha esposa, de repente, notou que ela estava um pouco frágil, fraquinha, levou no médico, mais uma consulta normal, e dali ela liga para mim, aos prantos, que a minha filha tinha entrado em coma. Mais 15 dias, então com 30 dias de vida eu digo que ela virou nosso anjinho. E a gente descobriu depois o que foi, era uma falha genética, tal. E aí vem toda a parte do amadurecimento, né? Primeiro a minha esposa, que é indiscutível meu amor e admiração por ela. Eu digo que se eu não tivesse ela do meu lado, eu falo que eu sou o sensível e ela é meu porto seguro, né? Tipo, eu tô com você. E isso nos uniu ainda mais. E o apartamento, aí você fala, por que você está falando isso agora? Porque foi no momento que eu não queria transferir isso para o meu filho. Você imagina, meu filho com 4 anos, ele era apaixonado pela irmã. Foram 15 dias que ela ficou dentro de casa. E ele não entendia. A gente poetizava, ela virou uma estrelinha, né? A gente acaba fantasiando. A ponto dele entrar um dia no quarto e falar: eu não gosto do Papai do Céu, porque ele levou a minha irmã. E você segurar o choro e, tipo, não é assim. Até eu tomar a decisão de contar para ele realmente, para não ter raiva do Papai do Céu. E aí eu falo, Fagá, que ligação tem essa com a arquitetura? Eu estava no momento que eu precisava me fortalecer. Quando eu falo fortalecer, desculpa, seria buscar razões para eu continuar meu propósito de vida, não só para minha esposa, meu filho, nem a minha arte. Então, eu de verdade encontrei na arquitetura não uma fuga, um fortalecimento. Então, tá até aqui nos bastidores, o Bruno, que é. Você ressignificou. Ressignifiquei. Deu um Dei significado um maior, significado, um propósito que muito você maior. já havia uma Já jornada. havia. O fato ressignificou Ressignificou. e trouxe mais E eu sensibilidade. pude ver o quanto a arquitetura é importante para mim. Então, o Bruno, eu lembro que depois de 2 dias, ele me ligou, e a gente tem apelidos muito carinhosos, eu chamo ele de gênio, ele me chama de mestre, ele fez: mestre, você tá bem, você não precisa fazer isso. Porque tinha 2 dias que ela tinha realmente partido. E eu digo, não, mas eu quero. E eu sentia que eles estavam preocupados comigo, tipo, o Fagá tá querendo, será que é uma fuga? Será que ele quer ocupar a mente para não pensar? E eu digo, e aí fica a minha fala, eu vivi o processo do luto. Eu não fugi, eu entrei no quarto, eu entrava no quarto, eu olhava, eu não mandei arrancar tudo para fugir disso. Eu conversava como eu estou conversando agora, porque de verdade me senti e me sinto muito à vontade, porque as pessoas hoje reclamam de tantas coisas. E eu digo, ali eu tive um problema. Hoje eu dou a intensidade para um problema, por exemplo, de projeto, aquela intensidade real daquilo, porque eu sei que problema era a perda. E outra, eu tive 15 dias com ela e eu entendi que o que eu tinha de mais valioso eram os 15 dias. Então aproveite seu momento. Estamos aqui nesse bate-papo, faça desse bate-papo algo especial. Não encare isso como como é que eu vou dizer, um compromisso apenas. Então eu trago até como reflexão um filme da Disney, que é Soul, de alma, né? Alma. É um desenho, mas que eu acho que na verdade ele é feito para adulto. E ele fala muito sobre propósitos. Tá virando meio que um bate-papo quase como chama? Como diria, um podcast de autoajuda, né? Mas o interessante é que Mas aqui é que a gente começa acaba sem roteiro, sem nada, e enveredando, flui. E É esse assim. filme, ele fala de propósito. Não vou dar spoiler, mas ele fala, é um sonho de tocar numa orquestra. E de repente ele toca nessa orquestra e fala, era isso? Eu lutei durante tanto tempo para esses 15, 20 minutos, o que que eu faço amanhã? Não, amanhã você volta e toca de novo. E aí ele faz uma autoanálise e entende que a felicidade está nos pequenos momentos. Seja em saborear um pedaço de pizza, seja no sorriso, no bate-papo, nos bastidores que a gente estava agora há pouco, no momento que você está com as pessoas que você ama. Então, ela me trouxe esse entendimento.
E aí, no momento que eu tentava, entre aspas, sair de casa, porque no momento que ela faleceu, a orla estava fechada. A cidade com luzes, em tese, apagadas. Fica em casa, né? Fica em casa, fica em casa. E eu queria, de repente, exteriorizar. Eu queria ouvir uma música, eu queria chorar, mas eu não queria mostrar essa fragilidade para ele, uma criança de 4 anos. Então eu ia para a obra do apartamento do Carlinhos. Então, no apartamento dele, na obra, existe a minha mão, no sentido de eu ter literalmente construído o apartamento. Ou seja, você colocou Fui o muito pedreiro que eu amor. queria quando criança. Na verdade, eu peguei, pintei a parede. Colocou amor, né? Coloquei amor, mão. Então, a marcenaria lá, eu tocava, eu mexia. Então, quando eu entreguei o apartamento, eu não só entreguei um produto, eu entreguei a lembrança, a memória, a alma. Então, e ele sempre fala isso, né? A Liz está ali. Liz era o nome dela. Então, voltando agora para a questão do assalto que você falou, foi uma violação em termos do crime, né, do assalto, mas eu fiquei extremamente abalado porque era uma agressão àquela minha memória, aquele espaço para mim traduz, paredes para mim contam histórias, e ali traduzia a lembrança da minha Para não filha. perder essa pegada, Rodrigo, você acredita que uma das suas maiores obras foram feitas num dos seus piores momentos? Perfeito. Seria isso, que Eu não aí é onde está o ápice do guerreiro. É ele Perfeito. se superar Nesse diante. sentido, eu digo assim, as pessoas sempre me perguntam isso: qual o seu melhor projeto? Eu digo que o melhor projeto está por vir, porque se eu amo o que eu faço e estou em crescimento, eu acho que sempre é uma superação. Eu tenho um amor por todos os projetos que eu já fiz, de verdade. Não é para criar um senso comum, ele adora tudo. E aquele projeto realmente tem um significado. Eu não digo que é o meu maior projeto, mas acho que foi um dos momentos de maior superação da minha vida, porque é uma dor que eu falo visceral, né? É uma dor que realmente Que não você não, passa, que né? não passa. Você, é assim, eu digo, né? As pessoas falam, quantos filhos você tem? Muitas vezes você não quer se aprofundar, mas eu falo, eu tenho 3. O Luca, a Liz, que está no céu, e a Vicky, que está chegando. Então, assim, ela é minha filha, ela viveu e ela vai continuar viva para mim. Então, todas as vezes que eu falo nela, não é num tom de lembrança. Para mim, ela está aqui agora. Ela vai tocar seu coração de alguma forma, vai tocar seu coração de alguma forma. E eu acho que esse é um dos propósitos dela. Então, ela trouxe para mim um entendimento para eu ser mais generoso comigo. Porque eu sou muito, eu me cobro muito, eu me cobrava muito. E aí vem a questão, eu amo o que eu faço. Aí você fala, qual é o segredo, né? Quando você imprime amor no que você faz, você na locução, você tem amor, então você vai querer fazer o seu melhor. Você na sua gestão, você ama o que você faz. E é nítido no seu olhar. Então você vai olhar para a cidade não somente como gestor, você vai olhar com amor. Então você vai olhar como você fez hoje. Eu vi quando passou o pessoal no carro e brincou, Tiago, te amo. Isso é resultado do que você faz com amor. Então, quando você coloca esse sentimento no seu ofício, eu acredito que o resultado sempre vai ser o melhor. Você vai fazer coxinha? Faça a coxinha com amor. Atenda com amor. O resultado, eu digo que é 1 mais 1, 2. Não tem como dar errado. E é isso que eu faço. Eu acredito muito na espiritualidade, nós somos cristãos, assim, temos fé, somos cristãos extremamente declarados, assim, e eu acredito que muito indo mais um pouquinho para o lado da física quântica, que eu gosto muito de estudar, Genial. tem esse lado do eletromagnetismo, né? Também. Tem estudos, inclusive, com a própria água, com a própria vibração, e a gente sabe que determinados espaços, então tudo vai de quem colocou a Total. primeira Total, pedra. total, Então, total. eu acredito muito nessa questão do ambiente, Total. do E eu eletromagnetismo. falo muito hoje em dia em energia, né? Então eu falo essa energia. Aí eu falo, Carlinhos, você imagina, você tem sua mãe, seu pai orando por você todos os dias, né? Acorda, quero que Tiago tenha, né? Você e sua irmã, no caso, né? Só são 2, não é isso? Só os dois, eu e ela. Eu quero que Tiago, tarará, eu quero que Melina, eu quero que meus, né? Blá, blá. Então, assim, isso são 2 pessoas, 3. Aí você multiplica ele por 26 milhões de pessoas catalisando uma energia, orando por ele, rezando por ele, direcionando. Então, ele tem, óbvio, eu digo que ele tem uma. Não digo que ele é melhor que ninguém, mas ele tem uma luz. Então, o apartamento feito para ele, com essa energia,
ele com toda a realização do seu primeiro sonho. O apartamento, feito num dos momentos mais difíceis, se não o mais difícil da minha vida, que traduz muito essa energia desse meu momento e dela. Não tinha, eu não vou dizer que é uma receita, né? Isso numa panela, num caldeirão, deu isso. Mas é óbvio, e quem entra no apartamento sente a presença de verdade de Deus, pela natureza. E aí, tecnicamente falando, o apartamento ele se debruça sobre o mar. Quando nós desenhamos o prédio, são caixas, né? São caixas que se projetam, né? Se jogam em direção ao mar. Desculpa. Então, eu tirei partido do mar. Como assim, Fagá? Eu não pensei nas cores somente pensando no apartamento. Eu pensei nas cores entendendo que o mar vai estar dentro. Então, quando você entra no apartamento, você tem tons que favorecem a cor do mar, porque o mar está dentro da sala. É como se fosse uma grande pintura. Então, você tem a presença de Deus não só na natureza, nessas relações de energia. Então, foi sim. Já aconteceu alguma obra Hum. que você desenhou, que vocês produziram, e você dizendo tudo tecnicamente perfeito, e o ambiente não ser oposto a isso que você falou? Você fala, na minha percepção, Na sua de percepção. energia. Acho que o projeto, na realidade, ele é concebido Já que a gente tá meio esotérico assim. conversando. Acho que não, porque, assim, pelo que eu entendi, né? Tipo assim, se o projeto é top, mas o local não é um local... Eu acho que o projeto ele é idealizado uma coisa conversando com a outra. Mas eu acho que você perguntou no sentido do resultado, de depois de pronto, O oposto é ter sentido o oposto do que eu senti, por exemplo, Isso. realizando. Não que eu me lembre, eu acredito que não. Agora, alguns mais do que o outro. Não que eu tenha colocado mais energia em alguns, menos no outro. Mas eu digo que, honestamente, quando eu tenho mais liberdade, tem mais minha energia ali. Exatamente. Então, muitas vezes, e assim, não é que eu quero fazer somente o que eu quero, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, não sou. De verdade, eu converso, eu dialogo. Então, assim, se é uma extensão minha e da minha equipe, né? Quando eu falo de mim, eu falo da minha equipe. Se é uma extensão da nossa alma, do amor pelo traço, aquilo está traduzido. Então, se não fui eu, e eu tive que respeitar aquilo, talvez eu não me conecte tanto. Tá? Então, se eu projetei algo com uma intenção, criei, e de repente o projeto sofre uma lapidação, uma alteração que eu não estou de acordo, talvez eu não me conecte tanto. Acho que talvez tenha respondido um Sim. pouco. Então, realmente, tem projetos que eu me identifico muito mais, tem projetos que eu passo, e eu olho ali, é engraçado, porque você fala, qual é a relação sua com a arquitetura, além do amor? Eu diria que materializa a minha existência. Aí você fala, como assim? Eu digo, porque o Fagá está ali materializado naquele prédio, por exemplo, na cidade. Então, fazer meu primeiro prédio foi importantíssimo para mim, por eu passar na cidade e de repente olhar e ver que eu estou materializado ali. Então, Daqui a 100 anos... somos como que eu posso dizer? Não sei até quando estaremos aqui, concorda? É mais ou menos como um livro, né? Você fez Você um livro ali, meu irmão. materializou, que aí, desculpa, quando eu contei a historinha do livro, eu não falei, então, que é engraçado essa coisa do bate-papo, porque aí você acaba voltando, essa costura, né? E ele falou, você tem que investir X, 100 mil reais para lançar um livro. Para fazer uma casa, quanto será que é? Para fazer um hotel. Então, olhe a responsabilidade que está por trás do nosso ofício. É um investimento muito alto. Mesmo sendo uma casa pequena, mesmo sendo uma casa grande, mesmo sendo um hotel, a pessoa está investindo muitas vezes o dinheiro de uma vida, de um sonho, no seu traço, porque ele tem um terreno, ele tem um vazio, ele tem um papel em branco. Então, o nosso trabalho, não estou me comparando nem comparando as profissões, tá? Para ficar claro, mas tem uma responsabilidade muito grande e as pessoas têm que acreditar muito no que a gente faz, para poder investir e falar, bom, porque você imagina, você, todo o recurso de uma vida, de uma trajetória, você fala, meu sonho é fazer uma casa em Piranhas, é o sonho da minha vida. Você juntou, você reuniu, você poupou, e aí você entrega para mim, e eu desenvolvo, e fica pronto, e você olha e fala,
não era isso. É frustrante, né? Claro que você vai falar, não, você vai tentar se enganar. Então, por isso que eu falo, não sou eu, é uma questão de construção. O projeto ele é feito por nós. Faga, você tem quanto tempo de arquitetura? Já 15 anos? Quer mesmo falar de números? Enfim, você falou que você há 20 anos já você está na arquitetura. E ao longo desses 20 anos, naturalmente, existe uma maturidade sua como Eu profissional. diria que eu tô há 40 e poucos anos para entregar a idade. Eu digo porque eu já poxa, nasci 40. arquiteto. Você já nasceu Eu já nasci arquiteto? arquiteto. Eu Poxa. já, do primeiro grito, já peguei um lápis para desenhar. Não, brincadeira. Mas como eu era pequeno e já gostava, eu digo que eu não digo que eu me formei. As pessoas falam assim, de onde vem a sua inspiração? Tem muito do insight, né? Tipo, pega assim e desenha num papel. Não é isso, tá? Eu não acredito nisso. Eu digo que a ideia ela é fruto de suor. O que é o suor? É o trabalho, é o tempo, é a tentativa. Eu já cheguei a criar no box o vapor do chuveiro, mas Faga, você teve esse insight. Não, eu estava pensando, de repente, no momento do banho ou no momento do bar, né, do happy hour, você pega o guardanapo e desenha. Então, é um trabalho de pensar, de desenvolvimento, não é algo que aí entra a questão do tempo. Quanto tempo para criar? Eu sei quanto tempo eu levo para construir essa parede. Olha que curiosidade, a mesa do bar também serve para escrever, para desenhar, Também, fazer música. total. Já dizem os boêmios, né? A musicalidade, a arte, né? Sempre foi criada dentro desses redutos, né? As grandes ideias, as grandes grandes evoluções. Mas voltando aqui à Voltando minha à pergunta, pergunta. ao longo dos seus 20 anos de arquitetura, De formação, de de formado, formação, né, e de arquiteto, naturalmente isso, como em qualquer outro ofício, você foi amadurecendo. Então, o arquiteto que é o Faga hoje, o que o Faga que projeta hoje, certamente é diferente do Faga de, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você hoje se considera um cara mais contemporâneo. O estilo, né, que você desenvolve, que você tem quando a gente olha para o projeto, a gente assim, rapaz, aquilo ali foi o Faga. Consigo identificar, e tem muito disso, né, na arquitetura. Rapaz, quem fez esse projeto aí foi fulano e tal. Então você vê uma casa, bicho, por esse estilo aqui, é o estilo do Faga. Existe... Isso é algo... É muito complexo a pergunta que eu quero fazer. Não, Não sei se você vai alcançar. Mas, tipo assim, você hoje é o Faga que é hoje, mas o que tornou você ser hoje foi justamente essa sua caminhada. Quando você olha para trás, você tinha um estilo, você adaptou esse estilo, tem muito essa questão de assim, naquele momento eu usava essas linhas assim, hoje eu já estou usando uma coisa mais assada. Porque, como eu falei aqui, quando a gente vê um projeto seu, particularmente, algumas casas eu vi, rapaz, isso aqui foi o Faga. Quando olha, foi o Faga que fez mesmo. Perfeito. Você fez algumas casas lá naquele condomínio grande que tem lá perto de... Laguna. Laguna. Bicho, isso aqui Muitas. foi o Faga. Então você consegue identificar. Assinatura, Mas nem sempre você teve essas inspirações, nem sempre você... Tem muito essa questão de mudar um pouco e você perceber, tipo, rapaz, tem um período que eu... Perfeito. Ou sempre foi isso aí mesmo? Tem. Qual é a sua assinatura? Entendi. Isso, traduzindo, como deixar implícita, né, a marca. Como você olhar uma casa que foi feita para o João, para a Maria, para o Pedro, respeitando a vontade deles, mas que por trás está a minha assinatura. Como? Com muito diálogo. Realmente eu acho que é um processo... Eu fico feliz em ouvir isso, de verdade, porque eu acho que cada projeto é um projeto. Eu brinco que eu falo, a gente não se autocopia. Por que se autocopia? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um período que nós estávamos desenvolvendo 3 casas, praticamente vizinhas, na mesma fase. Um cliente, ele era solteiro. Um cliente extremamente, como é que eu posso colocar? Vaidoso, extravagante. Ele queria uma casa que ele falava, inclusive assim... Não vou citar exatamente como ele colocou, mas eu quero que as pessoas parem na minha porta e olhem e digam... Eu sei que casa. Pronto, já sabe até qual é. Ostentador, né? É porque ostentação às vezes é uma palavra que pode soar meio negativo, mas é isso mesmo. Do lado, uma casa de um casal que estava iniciando a sua vida, né, conjugal, inclusive nas finanças, dividindo as contas e tal. E logo depois, pulando um terreno, uma família com 3 filhos, onde a extravagância era sinônimo de tipo de erro, de crime, né? Não era da conduta dele,
Ele odiava ostentar, ele queria realmente conforto. Então imagina, eu tenho que imprimir a minha assinatura Em pra, 3 em situações. 3 situações ao mesmo tempo. Então era engraçado, porque ligava o cliente vou usar o teu termo, tá? Da ostentação, eu puxava uma gavetinha, peraí, qual é o discurso? Qual é o conceito? Não, um pé direito gigantesco, vidro, isso, aquilo. Bom, agora ligou o da família, que realmente, e ele veio de uma trajetória muito bonita nessa família. Ele muito simples, tinha um mercadinho e começou, cresceu, tinha uma rede tem ainda, né, de distribuição de alimentos, se tornou um homem de sucesso, mas manteve as origens, que eu achava isso incrível. Então ele queria o conforto para a família, mas não sou um novo rico, não quero ostentar, não preciso disso. Então, era muito, entenda, 3 situações diferentes, a minha assinatura implícita nos 3 projetos, 3 perfis diferentes. Como fazer isso? Então, o nosso traço, eu digo que ele não pode ser o mesmo. O Fagá de 20 anos atrás não é o Fagá de 15, não é o Fagá de 10. O Fagá de hoje não é o Fagá de ontem. Então o Tiago é o mesmo Tiago de ontem. Você aprendeu alguma coisa hoje. Então, se a cada dia eu me relaciono, se a cada dia eu tenho contato com novas pessoas, tenho contato com novas experiências, né? Que eu, por exemplo, hoje eu vindo para cá, para Piranhas, esse meu contato com essa natureza que de verdade, insisto, para não falar um palavrão, exuberante, a parte patrimonial. Eu não vou sair daqui eu mesmo. Eu gosto de usar o termo fabuloso. Fabuloso, né? Incrível. E é verdade. Então, eu não sou o mesmo. Então, claro, existe dentro de mim uma formação. Mas tem um traço nas suas obras que te identifica? Tem, Pegando o tem. gancho Eu da posso, pergunta eu de posso Tiago. dizer a você, tem alguns. Algo que diz, não, isso aqui sempre é o que eu Tem. deixo. Eu digo assim, as pessoas brincam muito comigo, né? Alguns amigos, assim, próximos brincam, falam que eu brinco de Lego, que eu pego cubos e saio botando um em cima do outro. Fala, você está brincando de Lego, desenhando um cubo em cima do outro e fala que é uma casa. Então, na nossa criação, né, tem muito essa relação do cubo, da linha reta, das formas geométricas puras. Então, eu costumo dizer que são molduras. Então, o quadrado, o retângulo, por mais simples que seja, brincando e associando a arquitetura à engenharia, eu consigo criar volumes, balanços, sobreposições, jogar com as formas. Então, o traço, a linha reta, sempre vai estar, nem sempre, tá? As casas sem telhados, né? A gente criou agora alguns projetos com telhados, é até brincadeira das pessoas. Fagá criando telhado, que, né? Porque quando não cria telhado, a gente chama de platibanda, né? Que aí dá uma configuração de uma arquitetura mais contemporânea, né? Modernista, porém não permitindo que ela se torne uma arquitetura fria. Quando eu falo fria, porque o que vai distinguir um cubo de um escritório de um cubo de uma casa? Então, quando o nosso exercício de criar a casa e fazer o interior da casa permite que a gente pense no cubo enquanto forma, enquanto caixa, e rechear essa caixa com texturas, cores, mobiliário, trazendo conforto, calor. Então, essa possibilidade de pensar fora e pensar dentro faz com que a gente pense num produto completo. Nem todos são pensados dessa forma. E voltando à tua resposta, sim, existem linhas, traços que talvez o Fagá de 20 anos atrás ainda tenha hoje, mas somos seres em constante mutação, evolução, então eu acredito que eu ainda vou mudar muito e isso vai estar, como é uma extensão de mim, isso vai estar diretamente relacionado à criação. De onde você se inspira? E eu digo, minha inspiração, ela vem do cotidiano, ela vem do dia a dia. Hoje, por exemplo, Você tem algum arquiteto que você admira na inúmeros, história? inúmeros, Cita uns inúmeros. 2 aí Por, vou citar Oscar Niemeyer. Maior referência. Pronto, Oscar Niemeyer. Tem essa pegada dele, você vê, rapaz, foi o Niemeyer. E que valorizava as curvas, né? Sim. Ele falava que a arquitetura é feminina, né? Então, assim, Brasília, entre outros exemplos, para mim, um gênio. Entre outros nomes da atualidade, por exemplo, Márcio Kogan, Isaiah Weinfeld, que é outro profissional que
que eu respeito muito, admiro muito, tive o prazer de encontrá-lo recentemente numa viagem, e ele falou exatamente isso, né? A conversa, né? Eu bati num papo com ele, e aí alguém perguntou, o que você pode deixar enquanto legado, quanto, como que eu posso dizer? Conselho. Aí ele diz, converse mais, escute mais, não só converse, escute mais o que a pessoa tem a lhe dizer. O cliente, ele tem muito a lhe dizer, mas você precisa ouvir. Então, muitas vezes, principalmente eu, né? Já deixei claro que eu falo muito. Mas, assim, muitas vezes você quer impor um traço. Você me buscou. Eu quero fazer isso porque vão entender que fui eu. É assim, assim, assim. Escute. De repente, eu já tive situações, inclusive cômicas, de estar numa obra com o engenheiro da obra, o engenheiro calculista, o mestre, eu, vários profissionais, e a gente discutindo uma solução de uma escada. Isso eu ainda me lembro. Teve um episódio dentro de um shopping, que as obras são noturnas, né? Fora do horário do comercial. De repente, o ajudante do serralheiro levantou a mão assim. E eles têm o hábito de chamar de doutor, né? Eu digo, não sou médico, né? Não me chame de doutor. E aí você vê o quão importante é você tratar todo mundo igual. Esse cara, ainda me lembro, Marcelo, ele virou e fez assim, doutor, eu digo, eu já olhei que ele sabe que eu não gosto disso. Aí eu falei, e se fizer assim, assim, assado? Eu digo, meu Deus do céu, todo mundo aqui discutindo, há meia hora, 40 minutos, cansado, e não encontrava solução. Então, ouvir, em todos os sentidos, né? Ouvir na vida é muito importante, nos enriquece, e muitas vezes a resposta tá ali, você só não tá querendo ouvir, você quer rebater, você quer se impor. Então, ouvir no nosso processo de construção, de criação, vai nos enriquecer e vamos, com certeza, ser mais assertivos. Tudo que é bom, dura pouco, dura muito. Aqui nesse caso durou bastante. Mas eu acho que o pessoal gostou muito aqui desse episódio. Né? Antes de passar aqui as últimas considerações serão breves. Por favor, tô brincando, pode falar, fica à vontade, fica à vontade. Mas a gente fica muito feliz, Fagá, de você ter aceitado o nosso convite, você tá aqui em Piranhas conhecendo e aqui como colocou, como todo mundo quando vem para Piranhas fica maravilhado, o Fagá não foi diferente. Tá desenvolvendo alguns projetos aqui que para Piranhas com certeza vai ser muito importante por conta do nome que você tem, por conta da projeção que você tem. Então, certamente, esses empreendimentos, esses projetos, daqui a pouco tempo vão estar existindo aí. Vão se tornar públicos. Vão se tornar públicos, e assim como foi o apartamento do Carlinho Maia também, vai levar aqui o nome de Piranha, meu irmão, para o Brasil, para o mundo afora. E seja sempre bem-vindo ao município de Piranhas. Quando voltar aqui novamente, o espaço também está sempre aberto. Enfim, acho que vocês gostaram, mas Fagá, o espaço para você fazer as breves considerações finais. As breves. A canequinha. Eu posso levar essa caneca? Posso levar. Eu mereci. Né? Porque no início, para o pessoal entender, eu olhei e falei, que caneca linda, eu posso levar? Aí ficou um silêncio. Pode levar. Tiagão, permita lhe chamar dessa forma carinhosa, mas assim, vocês dois realmente, eu acho que quando a gente... Aí eu falo do amor, né? Quando se faz algo com amor, o resultado é esse. Então, o que vocês fizeram aqui quebrou... Por exemplo, eu sentei aqui, eu não sabia absolutamente de que forma eu seria abordado. Então, vocês fizeram esse trabalho, desempenharam com amor, a ponto de eu me abrir, falar da minha história, da minha vida, de uma parte extremamente íntima, que dói, mas que ao mesmo tempo eu sinto que é importante colocar para fora. E assim, a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar um pouco mais de quem é, do que está, não no sentido literal, mas o que está por trás do Rodrigo Fagá e da sua equipe, né, que tem nomes, né? Claro que eu não preciso citar o nome de cada um, mas eu sempre faço de verdade questão em enaltecer o papel e o quanto eles são importantes na minha vida. Eles me sustentam, né, de verdade, literalmente, né, nesse caso, porque eles criam, eles têm liberdade, eles contribuem, eles cobram. Então, assim, hoje, gerir uma equipe, né, eu tenho um Fagá, vamos colocar, responsável pela criação, mas eu tenho um Fagá gestor, né? É uma empresa. Então, e a gente lida com sonhos.
Então, como você... E aí tem uma coisa que é fundamental no nosso processo. Eu não entendo a nossa empresa, o nosso escritório, como um processo de fabricação em série. Que aí responde também muitas coisas que você colocou. Cada projeto é um projeto, é um único. ateliê. Então, eu Único. entendo, nós entendemos cada situação. Nós participamos de tudo. Então, não é à toa que hoje eu estou aqui, não estou sozinho na visita que nós fizemos à área aqui em Piranhas. Eu estou com 2 profissionais do escritório. Então, quando eu falo isso, é por quê? Porque todos nós participamos do processo. Então, isso mostra que sozinhos, eu acredito que somos muito mais fracos. De novo, estou apaixonado, como é a palavra que você falou? Fabuloso. Fabuloso, né? Mas de verdade, eu digo assim, claro que eu conhecia por fotos, pesquisamos até porque estamos desenvolvendo um produto e já tínhamos estudado, enfim, feito o dever de casa, mas estar aqui é diferente. eu digo a vocês, eu não digo só aos alagoanos, é uma obrigação o alagoano e quem estiver no Brasil vir para cá, até de fora, né? A gente tem Penedo, que é de uma riqueza absurda histórica. Piranhas hoje, isso realmente me emocionou. Então, assim, e valorizem, respeitem o patrimônio, entendam o papel, como a gente colocou no início, dos órgãos que regulamentam as intervenções. Não pensem de forma egoísta na sua piscina, na sua fachada, pensem num todo. Isso é história, e a história traduz uma sociedade. Quem somos nós sem uma história? Quem somos nós sem nossa cultura? Então, se nós perdemos isso, a gente acaba perdendo nossa identidade e nossa verdade. Então, o que vocês têm de mais valioso aqui é isso. Então, de verdade, parabéns. Obrigado pelo convite. Desculpa pelo tempo, mas de verdade vocês me deixaram muito à vontade. E espero voltar em breve. Com certeza. E É muito papo para um podcast. É muito só. papo e eu prometo que na próxima eu falo 3 horas. Valeu. E obrigado pela caneca. Valeu, Jário. Foi bom, né? Esse bate-papo hoje. Podcast do Pessoal. Tiago, a gente coloca um ponto final em mais uma edição. Tiagão, agradecendo ao nosso convidado, né, que é, como você falou, uma sumidade, é uma celebridade da arquitetura. E que voz, parabéns, E viu? que tem uma história extremamente motivacional e Obrigado. quem, né, acompanhou esse podcast sabe, com certeza alguém se sentiu tocado. Eu, né, peguei a minha parte, né, como diz a Bíblia, peguei a minha parte motivacional. Muito do Obrigado. que você disse me ajudou e me ajudará nos momentos difíceis para a gente lembrar e fazer reflexão. Amém. Obrigado, nosso querido Rodrigo. E, Tiagão, vamos ficando por aqui no podcast Vamos do Tiago. ficando por aqui, pessoal. Semana que vem tem mais. A gente, como sempre, pede, sugiram aí quem é que você quer que a gente traga, qual a temática que você quer que a gente aborde. E a gente se encontra aqui toda semana, segundas-feiras, nas nossas mídias sociais, a partir das 8 horas, YouTube, Instagram, e nas rádios, terça-feira, das 13 às 14. Mas esse agora vai ser das 13 às Das 13 às 15h16. 20 horas. Valeu, até a Abraço, próxima. pessoal. Obrigado. Podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. Tchau, tchau. Valeu.